Deus abençoe a vida do evangelista Ricardo. Meus irmãos, a gente recebe muita crítica. Você em denominações por aí, você não vai ver as pessoas que eu trabalho, como eu trabalho. Quem vê ele aqui comigo em cima do altar critica. Quem vê o Natanael aqui com nós em cima critica. Quem vê esse menino aqui em cima do altar critica. Só que o pastor Paulo, irmão, ele acredita no ministério deles. Assim como eu acredito em cada um de vocês. Você pode perceber que mal eu fico aqui em cima, porque as pessoas têm uma ideologia de achar que aqui é um lugar que não pode pôr os pés. É santo. Santo é o altar santo de Deus. Aqui é um lugar a qual os ministros de Deus estão administrando os cultos, louvores a Deus, o Espírito Santo manifesta. Você viu agora que caiu nesta casa através da vida do servo de Deus? Então eu peço aos irmãos que continuem orando pela vida do pastor Paulo, irmãos. Porque eu estou aqui para pagar o preço pela tua vida. Eu acredito no teu chamado, eu acredito no teu ministério. O meu papel aqui em Ribeirão Preto é formar discípulos, é formar pessoas que quando estiver no lugar, ninguém vai ter que olhar para você e dizer é um fracasso porque você é vitorioso, você é vitoriosa. O meu intuito aqui é de formar discípulo, é formar servo de Deus, é pessoas para poder administrar culto de adoração ao Senhor, é pessoas para pregar a palavra, é pessoas para orar para você e repreender o inimigo, repreender a enfermidade. Eu peço aos irmãos encarecidamente, em nome de Jesus, continue orando pela vida do pastor Paulo, porque a guerra está grande, irmãos. Mas nós vencemos essa batalha porque o Senhor é conosco. Então não se escandalize, irmãos. Quando alguém estiver aqui, talvez abrindo o culto, alguém olhar assim e julgar a tua vida, fala assim, não é exemplo para nada. Não, é sim. O Espírito Santo que vai incomodando você, que vai te libertando, que vai te limpando e vai fazendo a obra. Aleluia. Amém, irmãos? Quem vai orar pela vida do pastor Paulo? Jesus abençoe. Minha querida Priscila, vem aqui, filha. É diaconisa, né, meu filho? Diaconisa Priscila vai vir aqui trazer uma palavra. Fala, filha, aquilo que Deus toca no teu coração. Se a irmã subir aqui, eu vou pedir para os irmãos descer lá para baixo, por gentileza, tá? Não vai subir? Mas pode subir, filha. Eles descem, eles são os três. A paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor, igreja. Eu vou ler o livro de Salmos, capítulo 9, que foi o tema que o pastor deu. É uma honra estar aqui. Me pega de surpresa essa semana, que meu marido falou que eu ia vir. Aí depois ele falou que eu ia pregar. E também escapa de pregar também, né, pastor? Falou que vai pregar também. Aleluia! Depois da viagem, pode correr para pregar. Tá? Assim. Salmos capítulo 9. Esse salmo aí é bem bonito, bem interessante. Aleluia! Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos retornaram, caíram e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu se assentaste ao tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Os inimigos foram destruídos e acabaram para sempre as assolações. Tu arrasaste as suas cidades e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado como rei perpetuamente. Já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, fará juízo aos povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempo de angústia. E em ti confiarão os que te conhecem, que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião.
Anunciai entre os povos os seus feitos, pois quando demanda o sangue derramado, não se esquece do clamor dos miseráveis. Tem misericórdia de mim, Senhor. Olha para a miséria que sofro por causa daqueles que me aborrecem. Tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião, e me alegre na tua salvação. As nações caíram na cova que fizeram, na rede que ocultaram, ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez, e enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectativa dos miseráveis será frustrada. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgadas as nações diante da sua face. Infunde-lhes o medo, Senhor, para que saibam as nações que não são mais do que homens. Esse livro esse Salmo 9, a maioria dos salmos, o livro de Salmos, foi escrito por Davi nos momentos de prova que ele passou, porque ele foi muito perseguido, né? Deus já tinha dito para ele que ele ia passar pela espada pelo que ele tinha feito, né? Ele tinha adulterado e matado também um soldado que era fiel a Deus. Deus cobrou dele, mas mesmo diante das provações que ele passou, Deus deu vitória para ele. Por isso que ele já começa com um livro de Salmo cantando e louvando a Deus. Porque Deus deu muitos livramentos para Davi. Ele passou por muitas perseguições, fizeram muitas armadilhas contra ele, que ele nem imaginava, até no meio do povo dele mesmo, no meio dos soldados dele, gente que era de confiança dele, no fim acabou traindo ele, mas Deus sempre deu a vitória. Todos os inimigos se levantavam contra ele e acabavam retornando, como ele disse aqui no livro de Salmo. Deus sempre fez justiça por ele. Porque ainda que ele tenha pecado contra Deus, ele se arrependeu de verdade, ele quebrantou o coração. Por isso que Deus teve misericórdia, porque se ele não tivesse se arrependido e quebrantado o coração, Deus não tinha culpado ele do que ele passou. Ele, graças a Deus, que ele foi sábio em se arrepender e buscar a face de Deus, pedir perdão pelo que ele havia feito. Mas ainda assim ele teve perdas, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. O próprio filho dele, Absalão, se voltou contra ele, querendo tomar o reino dele. O outro filho, Adonias, também quis se levantar contra ele para tomar o reino dele. Mas ele já tinha dito que quem ia reinar no lugar dele seria Salomão. E foi cumprida a palavra de Deus. E olha, ele foi um rei muito abençoado por Deus, viu? Porque ele serviu a Deus. O reinado dele, ele sempre se preocupou em levar o povo sempre a adorar a Deus, a manter o altar de Deus restaurado, diferente de outros reis de Israel, que quando reinavam, se esqueciam de Deus, quebravam o altar, começavam a adorar outros deuses. Davi não, Davi, ainda que ele tenha cometido muitos erros, ele foi fiel a Deus na caminhada dele. Ele deixou o exemplo para as gerações que viessem. Tanto é que até hoje o nome dele é mencionado. Até Jesus veio da linhagem dele, por ele ser um homem realmente com o coração voltado para Deus. E muitas foram as aflições que Davi passou. O primeiro filho que ele teve que acabar de Seba morreu, Deus já havia dito que ele ia perder esse filho, porque ele tinha cometido pecado. Ele clamou a Deus mesmo assim. Deus não poupou ele de perder esse filho, mas Deus deu Salomão para ele. Deus falou: você perdeu esse, mas vai ter outro filho. E foi Salomão que reinou no lugar dele. Então a gente tem que seguir sempre o exemplo de Davi, né? Sempre quebrantar o coração, sempre buscar se arrepender diante de Deus, porque Deus nunca rejeita um coração quebrantado e arrependido. Aleluia! Nunca rejeita. Esse que é o segredo para a igreja nos dias atuais: buscar quebrantar o coração, buscar mesmo a face de Deus e buscar a justiça mesmo, clamar a Deus pela justiça, porque muitas injustiças acontecem nos dias de hoje, né? A igreja também está sendo perseguida também aqui fora e nada é divulgado pela perseguição que a igreja está sofrendo. Lá na Nigéria mesmo, muitos cristãos sendo queimados vivos e ninguém fala nada. Isso em outros países também. E se você fala o nome de Jesus, você é morto, você é massacrado, você é picotado. Mas Jesus já tinha dito que nós seríamos perseguidos pelo nome dele, que muitos morreriam pelo nome dele, mas o segredo é ser fiel até o fim, como Davi foi.
Ele foi fiel até o fim. Deus abençoou ele. Ele foi perseguido, mas ele não perdeu o trono dele. Ele poderia ter perdido. Se não tivesse dado a face dele para Deus, ele poderia ter perdido o reino dele. Para qualquer um dos filhos dele se levantar contra ele. Mas Deus foi fiel. Deus foi fiel. Se ele tivesse feito como Saul, provavelmente Deus não teria mantido o trono dele, não. Porque Saul ele não obedeceu a Deus, também não se arrependeu quando ele foi repreendido. E ele acabou perdendo a atenção dele. Deus acabou tendo que buscar uma pessoa que fosse uma pessoa com o coração voltado para ele. Aleluia! Ele não era reconhecido por ninguém na casa dele, ninguém dava nada por ele. Estava esse pequeno aí, é só um pastor de ovelhas. Mas quando o profeta foi na casa, e Deus falou para ele que era da filha de Jessé, que ia ser ungido, ele falou: enquanto o último não chegar, ninguém vai ser servido. E assim foi. Acabou sendo Davi mesmo, sendo consagrado, e a família ficou e não acreditou. Mas Deus é assim. Deus lhe pega aquele que não é, para acabar sendo ele exalta, aquele que é humilhado, Deus exalta. Agora, aquele que muito se exalta, acaba sendo. A palavra de Deus fala que a soberba precede a ruína. Davi não era um homem soberbo, ele era um homem que buscava a humildade diante de Deus, que era um coração puro. E Deus acabou exaltando ele por esse motivo. Porque mesmo no campo trabalhando com as ovelhas, ele dava a vida pelas ovelhas do pai dele. A família não acreditava. Quando o lobo, quando o urso, quando o leão ia atacar a ovelha, ele poderia ter morrido nas vezes que ele tentou salvar a ovelha, mas ele não deixava o leão ou o urso matar as ovelhas do pai dele. Mas a família nunca acreditava no esforço dele. Mas ali Deus estava forjando o caráter dele, forjando o coração dele. Mesmo que defendeu as ovelhas pastando no pai dele, foi Deus que Deus usou para enfrentar Golias. Porque nenhum soldado que era preparado teve coragem de enfrentar Golias. Mas ele não venceu só pela força do braço. Ele venceu pela fidelidade a Deus e pela fé em Deus. Porque se ele fosse fiel a Deus e não tivesse fé em Deus, ele não teria conseguido derrubar Golias, não. Porque humanamente, fisicamente, seria impossível derrubar um gigante daquele tamanho. Foi a mão de Deus mesmo que usou ele ali para dar coragem ao povo de Israel quando foi afrontado por Golias. Ele mesmo falou: será que ninguém é capaz de vir me enfrentar? E eu acredito que lá do céu Deus ficou irado. Como que esse aí ousa afrontar o meu nome? Porque ele também afrontou o nome de Deus também. Golias afrontou. Mas Deus desceu na terra e usou Davi para fazer justiça. E assim a gente tem que estar clamando também nos dias de hoje pela justiça de Deus, porque são muitas injustiças que estão acontecendo no mundo. Muitas injustiças. Pessoas que são inocentes estão sendo julgadas por aquilo que não fazem, e aqueles que deveriam ser julgados por muitas coisas que fizeram não estão sendo. E Deus, ele não gosta de injustiça, ele odeia a injustiça, ele odeia aquele que coloca o bem por mal e o mal por bem, aquele que quer mudar, que quer distorcer até mesmo a palavra dele. Se deixar até a palavra de Deus, o povo está querendo distorcer também, querendo tirar da palavra de Deus aquilo que ele deixou escrito, porque não querem ser repreendidos mais. E a própria palavra de Deus fala que nos últimos dias o homem não ia suportar mais ouvir a palavra de Deus, o homem não ia aguentar ser repreendido pela palavra. E é o que está acontecendo nos dias de hoje. Muitos não estão suportando mais ouvir a correção de Deus, a repreensão dele. Porque essa pessoa já fecharam o coração, não quer mais aceitar a palavra de Deus, só quer aquilo que convém para ela, aquilo que ela acha bonito. Mas quando a palavra de Deus vem para corrigir, muitos não querem. Mas para chegar no céu, a gente vai ter que ter a humildade de Davi, de ser repreendido nessa repressão, porque ele podia não ter aceitado quando o profeta Samuel chegou para ele e falou. Deu um exemplo para ele de um vizinho que tinha matado uma ovelha, né? Que ele tinha várias ovelhas, e como ele não queria matar a ovelha dele, pegou a ovelha do vizinho, que era a única ovelha que o vizinho tinha, que ele era como se fosse filha, e acabou matando para fazer churrasco com o parente dele. E Davi, ele perguntou para Davi o que teria que ser feito com uma pessoa dessa. Davi falou: teria que ser morto. E o profeta virou para ele e falou: esse homem é você, porque você fez a mesma coisa com Urias. Você tinha várias esposas e você pegou a única que ele tinha e ainda fez maratona para poder matar ele. É Deus. E ali ele caiu em si. Só ali ele caiu em si. Porque se Deus não tivesse mandado o profeta, talvez ele não ia cair em si para reconhecer o erro que ele cometeu.
Mas ali ele teve a humildade de reconhecer o erro dele, por isso que Deus teve misericórdia. Porque muitas foram as aflições. Absalão mesmo, ele ficou triste quando ele perdeu o filho dele. Ele ficou triste, ele não queria perder o filho dele de maneira nenhuma, mas ele perdeu, porque o filho resolveu se afrontar o pai e querer tomar o trono dele. E Adonias também foi outro que tentou tomar também. E acabou que só Salomão restou mesmo, sendo fiel a Deus. Em alguns momentos Salomão também não deixou de seguir a palavra de Deus, mas no fim, graças a Deus, ele se voltou a Deus. Mas ele poderia ter permanecido também, porque Deus abençoou ele muito na terra também. Ele deu muitas riquezas, muito poder para ele. Mas Deus também só abençoou Salomão, e Deus perguntou para ele: o que você quer? Que posso dar qualquer coisa que você pedir. Mas Salomão não, ele não pediu riqueza, ele falou: eu quero sabedoria. E Deus falou: por que você não me pediu ouro nem para matar os seus inimigos? Eu também vou te abençoar na terra. Então a fidelidade também é o segredo para a bênção de Deus. A fidelidade é o segredo para chegar no céu e para ser abençoado por Deus na terra. Mesmo com aflições na terra, Deus abençoa. Deus sempre vai dar um livramento para os filhos dele quando são fiel a ele. Deus nunca vai deixar o justo desamparado desde que eles mendigar o pão. E Deus nunca desamparar o povo dele. A gente pode ver o povo de Israel ser atacado até nos dias de hoje, mas Deus não deixa. Deus nunca vai deixar aniquilar de todo o povo dele, porque Deus aqui tem uma promessa. Aleluia! Salvar o povo dele. O povo dele não crê que ele é o Filho de Deus, mas vai chegar o tempo que eles vão se voltar para Deus. Vai chegar o tempo que eles vão reconhecer que Jesus Glória a Deus! ele é o Filho de Deus. Eles vão reconhecer. Deus tem uma promessa com aquele povo. Foi através deles, né, que Deus trouxe Jesus. Mas a bênção foi estendida a todas as nações. Hoje em dia, todas as nações têm a chance de ser salvas. Antigamente era só para Israel, mas não, Jesus ele trouxe a chance da humanidade ser salva. De todos se achegarem a Deus. Se não fosse a graça de Deus, de enviar Jesus para salvar a humanidade, o que seria de nós? Se não fosse a graça de Deus. Porque nós não merecemos nada de Deus. Porque Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. O único justo que pisou aqui na terra foi Jesus. O único que teve misericórdia e amor pela humanidade. Porque se não fosse ele, ai de nós. Glória a Deus! Aleluia! A humanidade, se não fosse a graça de Jesus de vir na terra e salvar, sacrificar por nós. Ele não teria nenhuma obrigação de salvar ninguém. Porque o homem, no começo, ele caiu, não obedeceu a Deus, não ouviu a palavra de Deus quando Deus falou. E a consequência do pecado foi vindo geração em geração, mas foi Jesus. Através de um homem veio o pecado e através de um homem veio a salvação, que foi através de Jesus. Ele já tinha prometido, desde a queda do homem. Ele falou: a descendência da mulher ia vir aquele que ia cuidar da cabeça da serpente, ia vir aquele que ia restaurar a salvação. Por isso que Deus tem muito amor pela humanidade. A gente tem que dar glória a Deus todos os dias, agradecer por todos os dias, por tudo que Ele tem feito por nós. Como está escrito aqui no livro de Salmos, no começo: eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Cantarei todas as suas maravilhas, porque muitas são as maravilhas que Deus tem feito. Só o fato de a gente estar vivo aqui e respirando é um motivo para dar glória a Deus. Porque muitos não estão tendo a chance que a gente está tendo aqui nesse momento. Tem países que a palavra de Deus não pode ser pregada, tem países que estão em guerra, então a gente tem que dar glória a Deus, até que nós estamos vivos aqui. Tem lugares que não é permitido mais, nem sequer ter a Bíblia no celular. A gente tem que dar glória a Deus. Porque acho que Deus tem feito com a nossa vida. Ai de nós se não fosse Ele. Só que a gente tem que buscar a face de Deus. Porque a gente está nos últimos dias na terra, na igreja. E Jesus ele está voltando. Porque as promessas dele, tudo que ele fez, estão se cumprindo. A gente está vendo ainda guerra no Oriente, outras nações se voltando contra Israel, fenômenos acontecendo na terra, sinais acontecendo no céu. Tudo que Jesus falou que ia acontecer, está acontecendo. Como o Covid-19, Jesus falou que haveria testes na terra, falou que haveria guerras e rumores de guerra, que haveria o amor se esfriando na terra. A gente está vendo aí nos últimos dias: pai matando filho, filho
filho matando o pai com requinte de crueldade. Pois a gente fica abismado de ver, mas está se cumprindo aquilo que Jesus falou. Mas o amor da igreja ele não pode esfriar. Porque Jesus mesmo ele falou, porventura quando o Filho do Homem voltar à terra, será que vai encontrar fé? Será que ele vai encontrar amor na igreja? Porque foi o exemplo que ele deu. Porque se Jesus também não tivesse fé no Pai, ele não teria feito os milagres que ele fez na terra. Se ele não acreditasse no Pai, ele não teria feito nenhum milagre, nenhuma obra. Se não tivesse humildade diante do Pai, ele não teria exaltado dele. Depois que ele obedeceu aquilo que o Pai tinha deixado nas mãos dele, ele foi exaltado, ele foi glorificado nos mais altos céus. Então a fé também é a base da igreja. Se a igreja não tiver fé, a igreja não permanece de pé também. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então tem que permanecer a fé, a esperança e o amor, mas o amor é sempre a maior delas. Como Jesus falou, não adianta a gente profetizar, falar em línguas, levitar, ou fazer vários milagres e não ter o amor, porque o amor é o maior. Foi através do amor que a humanidade pôde ter a chance de ser salva. Se não fosse a misericórdia de Jesus, a humanidade não teria a chance de ser salva. Mas o amor é o que tem que permanecer nas igrejas nos dias de hoje. Em muitos lugares a gente não está vendo, mas a palavra de Deus está sendo pregada. A igreja, nós sabemos que o amor tem que ser uma das bases nossa na igreja. É o maior de todos os dons. De todos os dons que Deus deu, o amor ele tem que ser em primeiro lugar. Em primeiro lugar, amor a Deus e depois ao nosso próximo. É difícil, viu? É difícil cumprir esse mandamento que Deus deu, mas para Deus nada é impossível. Que Jesus mesmo falou que para Deus nada é impossível. Então, pela fé em Deus, a gente consegue sim cumprir os mandamentos de Deus. Porque se fosse por nós mesmos, a gente não ia conseguir. É pela graça de Deus mesmo. Porque nós não somos dignos de nada. De nada. Tudo é a graça do Pai. Então a gente tem que dar glória a Deus. Porque muitas vezes o inimigo se levanta contra nós e a gente pensa, a gente nem está vendo que falam por trás de nós. Mas Deus, ele quebra o laço. Como Davi tinha muitos inimigos que se levantavam contra ele, e ele não sabia. Depois que ele ia saber que estava sendo perseguido, ele teve que fugir. Muitas vezes, quando foi perseguido pelo filho Absalão, por outros reis também, ele teve que fugir. Em muitos momentos, ele teve que se fingir de louco para escapar da morte, que Deus deu sabedoria para ele. Mas Deus foi fiel. Deus é fiel com aquele que é fiel a ele, com aquele que tem fé nele. E assim ele foi com Davi. Davi, até hoje, é lembrado mesmo como um dos melhores reis mencionados na Bíblia, daqueles que mais obedeceu a Deus, e até na linhagem de Jesus ele é lembrado, porque Jesus é chamado de filho de Davi, estrela de Davi. Aleluia, Deus. É uma descendência abençoada na terra que Jesus deixou. Abençoado. Aquele que obedece o Pai é abençoado. Se Jesus não fosse obediente ao Pai, a gente também não teria a chance de ser salvo, não. Porque ele não tinha obrigação de vir na terra e morrer por ninguém. Ele podia ter permanecido no céu. Ele podia não ter deixado as vestes reais, a glória no céu para vir aqui se humilhar como homem. Mas ele foi o primeiro a dar o exemplo mesmo, que a humildade também é a base. Deus abençoa aquele que é humilde. Aquele que tem um coração humilde é exaltado por Deus, mas a soberba, Deus aborrece a soberba. Tanto é que o anjo dele caiu justamente por causa da soberba. Mas Jesus ele deu o exemplo de humildade na terra. Ele sendo Deus, ele lavou os pés dos discípulos dele. Coisa que nenhum rei na terra faria. Mas ele sendo Deus, ele deixou o exemplo. Ele falou, aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, que seja como uma criança. Agora, aquele que quiser se exaltar, não vai ser visto pelo Pai. Mas ele disse que se a gente quiser entrar no céu, tem que ser como uma criança mesmo. Tem que ter o coração puro como uma criança. Tanto é que muitas vezes os discípulos afastavam as crianças dele, e Jesus falou, não afastem elas de mim. Pelo contrário, tem que estar perto de mim, porque delas é o reino dos céus. E a gente está vendo nos dias de hoje muita maldade contra crianças. Muita violência contra as crianças. A igreja tem que começar a levantar muito clamor pelas crianças aqui no Brasil e fora do Brasil também, porque é muita crueldade. O inimigo se levantando contra as crianças. Todo
Outro dia a gente está vendo tanta injustiça contra as crianças aí no Brasil e nada acontece, fica por isso mesmo. Mas a gente crê que a justiça do Pai não falha. A do Pai não falha e Ele guarda quem Ele quer ter. Muitas crianças também estão sendo livradas pelo Pai. Quando Deus quer guardar, Ele guarda. Eu, quando era criança, Deus me deu muitos livramentos, uma vez de afogamento. Eu fui numa represa com a minha família e a gente na represa, eu virei na boia. Eu podia ter morrido afogada. Graças a Deus que meu pai viu. Porque se ele não visse, não ia dar tempo de eu estar aqui hoje. Deus deu muitos livramentos para mim. Porque a epilepsia que eu tive dormir, não estava acordada. Se não fosse Deus para despertar o meu marido, talvez eu não estaria aqui viva hoje. Mas Deus deu livramento. Eu não tinha nem a Clarice ainda. Eu acreditava que eu nem ia ter filho mais. Nem poderia ter. Mas quando eu pensava que não, Deus me abençoou, porque eu nem acreditava mais que Deus ia me dar a minha filha, mas Deus abençoou. Quando as pessoas pensam que não, é aí que Deus abençoa. O Ricardo mesmo, a família acreditava que ele nunca queria casar, que ele nunca queria ter filho. Falava para ele, você nunca vai casar, você nunca vai ter filho. E Deus foi lá e provou o contrário. Provou o contrário, e o inimigo se levantava contra ele e falou também, você não vai casar, você não vai ter filho. Mas Deus deu a promessa para ele e cumpriu o que prometeu. Mesmo o avô dele mesmo, o avô dele, quando ainda era vivo, falou para ele, antes de falecer, falou, um dia você vai ter a sua família. A mãe dele falava, não, vai ter família é coisa de não, mas Deus fez uma reviravolta na vida do Ricardo. Muitos foram os livramentos que ele teve, muitos livramentos, até quando era criança mesmo. Ele é milagre de Deus na terra mesmo. Para ele estar aqui hoje, foi Deus mesmo que sustentou, viu? Foi Deus. E vocês veem como é que Deus é. O dia que eu conheci ele, Deus tinha até usado um profeta para falar para ele que ia dar um casamento para ele. A hora que eu nem namorava ele ainda. Eu nem namorava, eu acabava de terminar um relacionamento. Depois de uns 1 ano, eu fui namorar ele. Foi logo, Deus abençoou. Muitas promessas que Deus faz não é como a gente quer, não é o que a gente quer. É como Deus quer. Mas o que Ele promete, Ele cumpre. Ele cumpre. Deus abençoou também o meu pai ele ficou vivo também, quando ele era bem novo, com 31 anos. E a esposa que ele casou, Deus tinha falado com ela que Deus ia dar um esposo para ela e que ele tinha 2 filhos. E realmente, aquilo que Deus tinha falado para ela se cumpriu. Ela casou. E quando ela conheceu meu pai falou que ele tinha 2 filhas. E ele foi abençoado por Deus também. Porque ele também passou muita provação na terra. De fato, ele está vivo hoje, é milagre. Meu pai sofreu um acidente de bicicleta lá em Cosmópolis. Quase que ele morreu. Ele teve que tomar vários pontos na cabeça. Era o inimigo se levantando mesmo. O inimigo com a bicicleta, o carro veio com tudo. E ele acabou batendo com a cabeça no meio-fio. Foi Deus que deu o livramento. Porque eu, humanamente, para mim, quando eu vi aquela situação, eu falei, o senhor está vivo aqui por milagre. Podia ter morrido. E graças a Deus que ele não ficou com sequela nenhuma. Porque algumas vezes que a gente tem na cabeça, deixa sequela. Mas graças a Deus que Deus deu o livramento para ele. Não foi só uma vez, não. Ele caiu quando bateu com a cabeça. Outra vez também, uma moto também pegou ele também. Mas é Deus sempre guardando mesmo meu pai. Muitos livramentos que ele teve também. E a Clarice também teve muitos livramentos de Deus também. Quando ela começou a andar, caminhando também, parecia que algo empurrava ela para ela cair, porque muitas quedas que ela teve, mas graças a Deus, Deus sempre deu livramento e ela estava ficando mais firminha. Ela também, quando era mais novinha também, ela fez um tratamento, que ela estava com um achatamentozinho na cabeça, o médico observando que tinha um achatamentozinho, e graças a Deus, com o tratamento, ficou o problema dela voltou ao normal. Porque se fosse uma situação mais grave, ela teria que usar capacete, mas graças a Deus que Deus deu a vitória. Não precisou usar capacete, não levou nem 1 ano ainda para fazer o tratamento, não. Questão de 6 meses, graças a Deus ela ficou curada. É Deus na vida dela. Essa criança é bênção mesmo. Deus que abençoou, porque muitas línguas se batiam falando que ia nascer com problema, que ia nascer sem perna, sem braço. Mas aí, ó, Deus foi lá e confundiu o inimigo. A criança veio perfeita para a glória de Deus. Então a gente tem sempre que acreditar em Deus. Quando Deus faz a promessa, a gente tem que acreditar. Se o inimigo fala, não dá ouvido para o inimigo, não. A gente tem que ouvir a voz de Deus e acreditar sempre nele. Porque o inimigo ele sempre vai tentar distorcer mesmo, tirar a nossa fé, falar, não vai acontecer.
Deus te abandonou, que Deus te esqueceu, mas Deus não esquece. Deus nunca esquece dos filhos dele, Deus nunca abandona os filhos dele. Né? Como Jesus, quando ele veio na terra, ele veio numa situação que o povo não acreditava mais, estava totalmente desacreditado que ia ter um Salvador, mas ele veio. O amor de Deus foi provado através do filho dele. Ele deu o único filho que ele tinha, o único. E assim ele mostrou o amor dele para a humanidade. E deixou esse exemplo para nós, de amar o nosso próximo, mesmo quando não é possível, de ser humilde mesmo quando não é possível, de ter fé mesmo quando não é possível. Amém? E assim vai ser a autoridade de Jesus. Aleluia. Irmãos, glória a Deus, Deus abençoe a vida desse casal. É isso, meus queridos. Jesus, voltando ao assunto rapidamente, as críticas que quem disponibiliza acreditar nos ministérios das pessoas recebe. Jesus, certa feita, ele estava na casa de um leproso, um pecador, e os fariseus, santões, os crentes, foram lá indagar ele, questionar ele. E certa feita, ele estava numa casa também para uma ceia, e lá o dono da casa não recebeu Jesus conforme deveria, lavar seus pés, não ofereceu água, e Jesus entrou para casa, ele sentou na mesa. E certa feita uma mulher chegou, uma pecadora, segundo a Bíblia diz, com um vaso de alabastro. Então Jesus foi ungido por uma pecadora, por seu sepultamento. Não foi um pastor santo ou alguém que se denominava santo lá ungir Jesus, não. Foi uma pecadora. Então, se eu não acreditar na chamada que Deus tem para a sua vida, se eu não acreditar, deixar você fazer, deixar você pregar, deixar você louvar, deixar você abrir culto, para que serve a igreja? Só para alguém ficar aqui na frente falando? Não, irmãos. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque muitas das vezes as pessoas enterram talento por causa daqui de cima. Pessoas com as próprias mãos enterrando pessoas que têm sonho e que têm vontade. E é por isso que eu peço, irmãos, sempre oração a favor do pastor Paulo. Eu estaria disposto a lutar pela tua vida, pelo teu ministério. Vou aprendendo, vou ensinando e assim nós vamos caminhando. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Terça-feira, irmão, é culto de ensino, tá? Você que quer tirar alguma dúvida, ou você tem algum tema, alguma dúvida, passa para mim que eu vou estar tirando algumas dúvidas que tem, para que você entenda sobre ceia, sobre oferta, sobre ministério, muitas coisas. O primeiro dia da terça-feira foi muito bom, faltou muita gente, mas eu entendo que as pessoas têm seus compromissos, mas se você puder vir, vem. Bom, irmãos, vai ser bênção. Coloca as tuas mãos no teu coração e uma na tua mente. Senhor Deus, Pai, aqui está os teus filhos, aqui está o teu povo. Pai querido, o Senhor sabe e conhece a cada vida. O Senhor sabe a dificuldade de cada um, Pai. O Senhor sabe a dor de cada um. O Senhor sabe a frustração, a decepção de cada um. Pai, tem pessoas aqui que o Espírito me revela que está aqui, com o corpo presente, mas o pensamento, Pai, está lá fora, porque tem pessoas lá fora correndo perigo e está dando preocupação. Mas eu te peço agora, Senhor, por esta vida, Pai, repreende o espírito da morte, repreende o espírito, Pai, daquela vida que está querendo, Pai, parar, estabilizar, estacionar. Meu Deus, dê força, Pai, assim como aquela mulher que entrou aqui, pedindo socorro, Deus. É para isso que estamos aqui unidos em som como as cordas, Pai, em uma só união, Deus, com amor ao próximo. Oh meu Deus, repreende toda seta maligna, toda afronta do inimigo. Leva-nos em paz, conduza-nos com segurança, Deus. Pelo poder do teu nome, pelo poder da tua glória, pelo poder da tua majestade, Deus. O Espírito Santo de Deus está curando vidas aqui agora. O Espírito Santo está fortalecendo vidas. O Senhor está fortalecendo os nervos.
O Senhor está fortalecendo ossos, colocando calço, Pai. Oh meu Deus, dá vigor aos teus filhos. Eu entrego todos em tuas mãos, inclusive a minha vida, Senhor. Inclusive a minha família, Deus. Nos leve em segurança, Deus, acampando teus anjos em nossa volta. Abençoe essa família que vem aqui nesta noite, Pai. Esse casal, com essa criança, toda a família, toda a parentela. Assim nós te louvamos e agradecemos, em nome de Jesus. O grande amor de Deus, e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos. Digam: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Ninguém não sai daqui sem dar para o teu irmão.